paredão rende na madrugada e é claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ju Nogueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo recheado de muita informação, aquele resumaço completo de tudo que rolou na madrugada do BBB 25 pra você. Então já vem, maceta seu dedo no like, que você sabe, né? Aquela nossa meta babado de 7 mil likes pra esse vídeo, então conto com você. Bom, já vamos começar falando sobre o paredão que foi formado então ontem à noite, tá? Daniele, Diego, Graciane e Giovanna estão num paredão quádruplo. O público vai ter que votar pra eliminar individualmente um deles e o integrante da dupla eliminada vai pro quarto secreto, tá? É isso que vai rolar, essa é a dinâmica. E o Tadeu ainda revelou alguns detalhes, então, tá? Desse quarto secreto, como que vai ser, porque a gente tava realmente querendo saber um pouco mais a respeito disso, tá? E aí o negócio é o seguinte, ele falou, olha, na terça a pessoa mais votada pra ser eliminada vai embora, a dupla dessa pessoa vai pro quarto secreto. Nesse quarto, a pessoa terá acesso a informações privilegiadas e na hora de voltar pro jogo estará imune no VIP e participando de uma dinâmica super legal. Babado. Bom, os anjos, né, Aline e Vinícius, então, renderam bastante, tá? Porque a Berlinda, então, começou a ser formada com a Aline e o Vinícius, dando o anjo da semana pra Dona Delma e pro Guilherme. E eles conversaram isso bastante antes do paredão ser formado, foram conversar com a Dona Delma, foram conversar com os Hipólito também, porque eles sabiam que a Dona Delma e o Gui não corriam risco, mas queriam dar pra eles por afinidade, mas sabiam que a Dani e o Diego podiam ir, que gostavam deles, que até queriam ser gratos porque eles também ganharam um anjo, então eles estavam nesse impasse de pra quem dar o anjo, mas acabaram dando pra Dona Delma e pro Guilherme também, tá? Aí, pouco antes disso, os próprios líderes também ficaram indecisos sobre um pouco, né, como é que iam fazer, a votação da casa também estava um pouco incerta, mas aí chegou a um consenso, depois que eles listaram as suas prioridades ali, os anjos também, tá, e falaram que foram gratos e tudo mais, então acabaram fazendo isso. Na sequência, o Gabriel e o Mike indicaram, então, né, o Diego e a Daniele pro paredão, como a gente já esperava também que fosse acontecer. Eles também já tinham falado isso aí ao longo da tarde e tudo mais, e acabaram indicando, tá? Bom, na votação no confessionário, a gente teve aí, então, mais um empate na votação, tá? Seguindo a dinâmica da semana, que foi revelada na quinta, as duas duplas votadas iam ir pro paredão, né? As duas duplas mais votadas, e dito e feito, Diego e Daniele e Graciane e a Giovanna foram os mais votados e caíram no paredão, tá? A Aline e o Vinícius votaram na Graciane e na Giovanna, o João na Aline e no Vinícius, a Eva e a Renata na Graciane e na Giovanna, a Vitória e o Matheus no Diogo na Vilma, assim como o Diego e a Daniele também, tá? Já o Guilherme e a Delma votaram na Graciane, que é o voto deles desde o início, o Diogo e a Dona Vilma também foram na Graciane, porque estavam tentando se defender, né? A Graciane e a Giovanna no Diogo e na Dilma, a Camila e a Tamires votaram no Diogo e na Vilma também, tá? Bom, nisso as duplas então já estavam definidas, Diego e Daniele pelos líderes, Graciane e Giovanna, Diogo e Vilma pelo voto da casa, mas eles tinham que ir pro confessionário e em consenso decidiu contragolpe. E é aí que vem o babado de toda a madrugada, tá? O Diego e a Vilma chegaram levantando o nome da Camila e da Tamires, mas a Graciane e a Giovanna não aceitaram. Durante ali o impasse, né, em que eles iam indicar e tal, não sei o que, eles começaram a levantar quais duplas eles não indicariam de jeito nenhum. Assim, a Graciane salvou a Tamires e a Camila, e o Diogo e a Vilma decidiram salvar o João. Só que daí, gente, durante essas opções, as duplas que restavam era a Aline e o Vinícius para enfrentar ali a votação do público junto com eles. Só que o jeito do Diogo, dele falar, dele não sei o quê, e dele não se posicionar firmemente pra defender a Aline, isso rendeu muito. Porque ele de fato não foi incisivo na defesa, né? Ele até levanta ali um nome, eles decidiram ali primeiro quem seriam, e aí a Giovanna fala, não, peraí, vamos pensar em outra pessoa, vamos ver quem é que tá disponível. E aí que eles começam a falar de novo, e aí sim começam a surgir os nomes, e aí ela fala da Aline e do Vinícius. Ele disse que não gostaria de votar, que não era uma coisa muito boa e tal, mas ele preferiu salvar os amigos do que salvar o romance dele lá dentro, tá? Pois bem,
Daí, no bate-volta, tá? Duas duplas iam conseguir escapar aí do paredão. E com isso, quem acabou se livrando foi o Diogo e a Vilma, tá? E aí, desse jeito, a Aline e o Vinícius também conseguiram se salvar. E foi pro paredão a Giovana e a Graciane, tá? Junto com o Diego e a Daniele. Lembrando que o paredão dessa vez é individual. Bom, é claro, né, tá eles vencendo aí o Diogo e a Dona Vilma, aquela coisa toda, felicidade. E aí, minha gente, é claro que deu babado, porque o Diogo foi que não argumentou tanto lá no confessionário, quando o nome da Aline e do Vinícius veio à tona, ele, né, caíram no paredão, se salvaram e tal, mas o Diogo vai até a Aline na cozinha pra dizer que gostaria de conversar com ela. Só que ela foi curta e grossa na resposta, né? E ela, não era um momento tranquilo pra pensarem nisso, mas conseguiram pensar. Então, que sorte que a gente conseguiu voltar. Você viu, né? Foi sorte. E o Vini foi Deus. E aí, em seguida, o Diogo chega, abraça a Aline. Depois eu quero conversar com você. E ela, depois. Bom, nisso, a Dani Hipólito conversa com o Diego e sai em defesa dele, tá? Porque depois do paredão ela tava super revoltada e a Dani mandou aí a mensagem alto e bom som pra quem quisesse ouvir e que para quem duvidava da ansiedade do Diego. Ela contou isso pra ele ontem antes do paredão, tá? Eles estavam ali no quarto, ela tava ali tendo uma conversa e tal, falando sobre o jogo, daquele jeito dela. E aí ela pegou e falou pra ela, estavam duvidando, tá? Estavam duvidando das suas crises de ansiedade, me falaram, eu vi. Ele ficou meio chocado. Tá. Aí, ela mais cedo contou que eram os meninos, né, que foi o Gabriel e o Mike, especialmente o Gabriel. E o Diego, Dani, a vontade de Deus sempre fala, se acalme. E ela, sim, mas a gente não pode ser bobo. A gente tem um coração muito bom, eu vou falar porque eu não tô escondendo nada de ninguém. Eu tô falando o que eu tô sentindo pra minha dupla, pro meu irmão. Toda vez que a gente fala alguma coisa, vira um furacão. Não tô falando pra você e pras outras pessoas ouvirem. É fácil ir pra um lugar e duvidar daquilo que você teve. Desse dia, eu tô com um nó na garganta gigantesco. E ele, não, tá tranquilo. E ela, você pode estar tranquilo, mas eu sou irmã e eu vi o que você passou. Não duvide de uma coisa que você teve que foi muito grave. Duvidar do que você teve, passa do jogo, tá? Bom, aí, minha gente, a Tamires também acabou culpando a Eva, tá? Porque a Dani prometeu que vai hablar no Sincerão sobre esse lance que o Gabriel falou do Diego, né? Da ansiedade dele lá. E aí, no quarto do Nordeste, ela trouxe essa história de novo, comentou com a Camila e com a Tamires, que inclusive acabou culpando a Eva. Que? Aí a Dani, esse negócio não é relacionado ao Mike, porque o Mike não duvidou. Inclusive, o Mike ajudou na hora que pareceu que o Diego ia cair e tava ali perto. Eu falei relacionado ao Gabriel, quem duvidou e levantou isso. E a Tamires, quem levantou foi a Eva. E ela, não. A Eva e as meninas quiseram prender o Diego. E o Gabriel falou, ele foi o primeiro. E a Tamires, não. A Eva que falou assim, ó, não sabemos se é verdade. E a Camila, isso se for verdade. E a Dani, eu tinha escutado o Gabriel falando primeiro e depois ela. E aí a Camila, não, elas concordaram. E a Dani, mas quem falou será que teve foi ele, não foram as meninas. Pra isso, graças a Deus, eu gravo as coisas, tá? Bom, nisso o Diego então reclama, né, do Gabriel. O Diego reclamou no quarto porque sentiu uma desfeita muito grande da parte dele, que nunca deu a chance de tentar conversar, resolver esse conflito deles, tá? Segundo o Diego, o Gabriel faz essa ideia das pessoas e sempre trata ele de uma maneira diferente dos outros, tá? Eu queria saber de verdade qual é o problema que esses meninos têm com o Diego. Será que é só inveja que ele foi atleta olímpico e eles não? Porque, gente, o povo fica, né? Bom, só que daí, Dona Graciane, minha gente, ficou pistolada por causa do consenso, por causa do Diogo, tá? Ela, segundo ali a Giovana e tal, depois do paredão, a Vilma teria ido até a Camila e a Tamires pra dizer que ela e o filho não pensaram em votar nelas. E aí a Giovana disse que ouviu e que rebateu na hora, dizendo que o nome delas foi o primeiro a ser citado ali pra fazer a indicação, tá? E aí a Graciane ficou revoltada com o Diogo depois do consenso, que ela entendeu que ele não foi priorizada, não foi defendida, e aí a Graciane chamou ele de escroto, tá? E a Tamires, o bofe flerta com a mina pra caramba, dorme com ela e chega na hora de votar, prefere proteger pessoas que eu tenho certeza que não sairiam. E a Giovana, a gente estranhou quando ele falou que queria salvar o João. E aí a Graciane, escroto do baralho. E a Giovana, eu nem ficava mais, ele falou. Aí a Graciane, escrotice do caramba, não vai proteger a mulher que tá pegando? Tudo bem que é jogo, mas o que é isso? Escrotice. Aí a Vitória, homem é complicado. E a Graciane, hétero, escroto do baralho. E aí a Graciane seguiu revoltada, tá? E aí ela disse, inclusive, que até ia partir pra cima do Diogo se tivesse no lugar da Aline. E aí ela falou que tá, né, que agora que elas estão no paredão e tudo mais, prometeu falar tudo no Sincerão de hoje à noite. Gente,
Tão prometendo, tão nos iludindo. Será que vão entregar nesse Sincerão de hoje? Bom, aí os gêmeos estavam ali na área externa, tá? E o João Gabriel achou que ele e o irmão tinham sido cogitados para cair no paredão. Só que a Tamires negou a versão do Diogo e disse o que realmente aconteceu, segundo as informações da Giovana, tá? Aí a Camila e a Tamires, primeiro pessoas que elas citaram. E quando eles saíram, falaram que não queriam votar na gente. Eu entendo que é voto, só não gosto dessa omissão das coisas. E aí o João, eu também fui citado, aí a Tamires foi nada, e ele fui sim. E ela, quem falou isso pra você? E ele, o Diogo, e ela foi nada. Foram pessoas pra proteger. Ele escolheu você e ela escolheu a gente. Eles querem votar na gente. E aí a Giovana chegou pra contar o que realmente aconteceu no confessionário, tá? E aí a Giovana falou, se estão falando uma coisa que não foi dita, eu prefiro falar com eles. E ele, não, então fui eu que entendi errado. E aí a Giovana falou, a gente entrou num acordo que cada dupla iria proteger outra dupla. Eu e a Gra escolhemos a Camila e a Tamires e o Diogo protegeu o João. A gente ficou entre o Vinícius e a Aline, Matheus e Vitória. A gente entrou no consenso da Aline e do Vinícius, o que eu acho péssimo pela posição do Diogo com a Aline, mas aí já era a relação deles. E a Aline no meio disso tudo, hein? Bom, a Aline também tava bem chateada, tá? Tava assim. Ela não engoliu essa história dele, abriu o coração pro Vinícius e disse que faz questão de pontuar, mesmo que tivesse escolhido o Diogo e a Vilma pro monstro, ainda assim na dinâmica ia ser menos prejudicial que ser indicada num paredão por consenso. Tá? E aí ela seguiu desabafando e ainda começou a questionar quais seriam as intenções do Diogo, se isso passou do limite, tá? Ela, a partir do momento que a Gra e a Gi conseguem defender duas pessoas do quarto dela e ele só defende uma dupla, que eram os gêmeos, qual foi o argumento que usou pra defender a gente? Não consigo ver e não foi plausível, tá? Bom, a outra fofoca que tava rolando era a fofoca, né, com o Diogo dessa história toda. E aí foi a vez dele o quê? Contar a versão dele dos fatos. Então, na cozinha, enquanto a galera tava se reunida, ele contou a versão dele do que aconteceu, né, dentro do confessionário. E isso ele contou pro Gabriel. E aí ele disse assim, ó, mas eu falei pra ela, amanhã a gente conversa. Lá dentro foi uma situação muito pessoal, lá fora viu. Eu não cheguei lá dentro falando que seria isso, depois tinha que salvar alguém da nossa parte, não tinha como não salvar o João. Por elas iriam o João, porque foi o primeiro nome que a gente sugeriu. E olha só, mas não era pra falar isso, era pra segurar. Depois a gente conversa, amanhã a gente conversa, mas eu vou falar com eles pra eles se ligarem. Só que daí o Diogo não entendeu que o problema não foi a Aline de fato ter ido pro paredão, né? Mas sim a falta dele defender ela na hora que o nome dela apareceu, tá? E aí a Aline chorou, não deu outra, tá? Ela não aguentou. Pouco antes de deitar, a Aline conversou com o Matheus de que não estava surpresa, tão surpresa com o que aconteceu. Ela disse ainda que estava relembrando algumas falas, movimentos, algumas coisas que o Diogo fez que já davam indícios que isso podia acontecer. Aí no quarto, ali no quarto ainda, depois de ter dito que o Diogo tinha dado um tiro no próprio pé, a Aline chora de novo ali nos braços do Matheus. Ela conta que depois do paredão, né, passou a pensar que a intenção dele fosse realmente maldosa. E ela fala, dentro de todas as possibilidades, é inegável que eu não tenha pensado nessa. Como eu também pensei na possibilidade muito boa, eu pensei nas ruins também e estaria entre elas. É uma certeza que eu não tenho como ter, mas levando o fato de nem ter me defendido, sei lá, passa na minha cabeça que talvez fosse o que ele quisesse mesmo, tá? E aí a Aline conta que vai aceitar esse pedido do Diogo pra conversar ao longo do dia, mas que vai usar mais pra entender o que ele tem pra falar e se justificar, tá? Bom, o AP do líder também rendeu, tá? Olha, e rendeu bastante. O Gabriel ficou incomodado depois de descobrir que a Graciane tinha levantado uma pauta feminista na hora de criticar o Diogo pela postura dele no confessionário, tá? Ele não foi assim em alto, claro e bom som, mas deu a entender, né, que a Graciane seria hipócrita e não podia falar tanto da honestidade porque o nome dela pipocou aí por questão de traição e tudo mais. E a Graci falou assim, ó, eu sei que é um jogo, mas eu como mulher, eu achei meio pá. Pô, acabou de... Nem queria ficar realçando os bagulho lá de fora, não vou falar nada. E o Mike nem fala nada. Ele, não vou nem falar nada, a pica nem é minha, mas você entendeu, né? Acho vacilo. Mas eu vi ela ali falando, FDP, xingou pesadão. Os dois também comentaram, obviamente, sobre o Diego, que é o assunto favorito, né? E eles acham, inclusive, né, sobre a questão do Sincerão de hoje e deles serem apontados pelos Hipólito. Vai render. Né, gatinho? Né, Nina? Né, Tonton? Ó os bibelô. Ó, eu volto meio-dia ao vivo pra gente comentar tudo isso e muito mais. Deixa seu like porque ele é super importante. E eu tô ao vivo hoje meio-dia e também 5:30 da tarde. Até mais. Tchau, tchau.